Benfica, vamos conferir isso agora com o Paulo Garcia. Paulo, boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, Sara. Boa noite, Pedro. 3-1, o jogo está a terminar a qualquer momento, o que significa que se prepara uma final inédita da Taça da Liga, que este ano se denomina chamar o campeão de inverno ao vencedor, e portanto o campeão de inverno será ou o Moreirense ou o Sporting Braga, jogo no próximo domingo no Algarve, às 20h45. Isto também ajuda, de certa forma, a acertar o calendário da Primeira Liga. O Vitória de Setúbal-Benfica, que esteve para ser adiado, caso o Vitória ou o Benfica chegassem à final, adiado para quinta-feira, já não é caso disso, vai realizar-se obviamente na próxima segunda-feira, porque nem o Vitória nem o Benfica vão estar no próximo domingo na final desta Taça da Liga. Surpreendente, talvez mais para quem não viu o jogo do que para quem viu. 3-1, pelo menos o jogo estará a terminar a qualquer momento, 7 minutos de compensação, mas esses 7 minutos estão praticamente a finalizar, num jogo também com muitas paragens, e num jogo em que o Benfica chegou ao intervalo a vencer por 1-0, valeu um gol de Sálvio, dominava o jogo por inteiro, mas na segunda parte o Moreirense deu a volta ao jogo e deu a volta ao jogo de uma forma categórica, virou de 0-1 para 3-1, claramente o momento mais alto desta equipa do Moreirense. Terminou neste preciso momento, e também de Augusto Inácio, como dizíamos, com o Moreirense a apurar-se historicamente para a final da Taça da Liga. Vitória por 3-1 frente ao Benfica, virou o jogo. Já vamos às imagens deste jogo. David Borges e Daoud Fakirá na edição da noite da SIC Notícias. David, dizia eu, mal o jogo estava a terminar, que talvez surpreendente mesmo para quem não esteve a ver o jogo. Naturalmente, digamos que a primeira parte foi do Benfica e o resultado justificava-se por 1-0, sem grandes oportunidades, mas com o Benfica mais rematador. O Moreirense jogou bem, mas não chegou praticamente com perigo à baliza de Ederson. Mas depois, para surpresa geral, houve 25 minutos absolutamente brilhantes do Moreirense, com o Benfica desaparecido em combate, com um ataque inexistente, um meio-campo perdido a algures, uma defesa impotente para responder à agitação ofensiva do Moreirense. E a verdade é que o Moreirense marcou nesses 25 minutos 3 golos e teve ainda 2 grandes oportunidades aos 63 e aos 65 minutos. Digamos que nos primeiros 25 minutos da segunda parte o Moreirense podia ter atingido os 5-1, por exemplo, com o Benfica completamente desaparecido. Claro que o terceiro golo do Moreirense funcionou como um sino de alarme para o Benfica e então os últimos 20 minutos foram do Benfica, que exerceu uma grande pressão sobre a área do Moreirense. Teve uma bola na trave, uma bola no poste. Macarides opôs também em várias oportunidades à possibilidade do golo do Benfica e a verdade é que fica o registro desses 25 minutos do Moreirense que servem para justificar plenamente este resultado, um elogio rasgado à equipa de Moreira de Cónigo. Daoud, boa noite. Se noutras ocasiões se registou e se realçou a excelência do plantel do Benfica, com alterações do qual a equipa não sofria grandes alterações, enquanto vamos conversando, vamos vendo também as imagens deste Moreirense 3, Benfica 1. Primeira parte do Benfica por inteiro, com Sálvio a fazer o único golo da primeira parte, mas o Benfica teve vários momentos em que poderia ter ampliado esse resultado. A verdade é que Augusto Inácio, ao intervalo, inverteu por completo o sentido do jogo. Derramé poderá ter sido importante também nessa viragem, foi ele o autor do golo da igualdade e a verdade é que os 20 minutos a seguir foram inteiramente do Moreirense, uma soberba exibição da equipa de Moreira de Cónegos a virar por completo o jogo perante um Benfica atordoado, sem capacidade de reação, mesmo que Rui Vitória tivesse tentado modificar, digamos, o rumo do jogo, como aliás não poderia deixar de ser. Foi Boateng a fazer o 2-1 aos 54 minutos, numa fase em que o Moreirense estava muito moralizado e estava claramente por cima do jogo, e depois o 3-1 com a assinatura de novo de Boateng, com a defensiva do Benfica muito adiantada, a permitir ao jogador do Moreirense entrar, digamos, pelo lado direito, e à saída do guarda-redes Ederson a fazer o gol depois deste trabalho notável do jogador da equipa do Moreirense, que está de regresso a Alvalade nas próximas horas ou nos próximos dias. Para além de Podense, também Geraldo estará de regresso, mas depois foi o Benfica que tomou de novo conta do jogo, bola ao poste, mas perante a estupefação, digamos, da estrutura do Benfica e perante o regozijo da equipa técnica do Moreirense, a verdade é que o jogo já não sofreu alteração. 3-1, e o que é que falhou da outra numa equipa
do Benfica, que apesar de tudo foi muito mexida, mas não o suficiente para uma segunda parte como aquela que o Benfica fez. Que explicação para Sim, isso? Paulo, boa noite. Como disse o David, aquilo que aconteceu na primeira parte não faria antever o desenlace deste jogo. O Benfica teve uma primeira parte em que fez um gol, podia ter feito mais. O Moreirense não conseguiu chegar à baliza do Benfica com perigo. E depois, obviamente, as alterações do Inácio também tiveram a sua influência, mas parece-me que alguma laxidão, alguma abordagem menos própria do Benfica na segunda parte, permitiu logo da entrada o Moreirense fazer um gol, depois o segundo, e o Benfica atordoou, esteve ali, não se encontrou, não teve tempo, tal como aconteceu em casa contra o Boa Vista, de virar a contenda, porque encontrou pela frente uma equipa organizada e que aproveitou os espaços. O Benfica fez o terceiro gol, também como disse bem o David, teve pelo menos mais 2 ocasiões flagrantes de fazer mais golos, portanto, o que daria uma expressão ainda mais absurda ou mais, enfim, mais de maior exclamação perante aquilo que o Inácio disse, não é? Que se ganhasse este jogo as pessoas iriam... Uma espécie de um uau, não é? Um uau. E isso aconteceu mesmo. E aconteceu mesmo. Deixa-me abordar por seguinte, David. O Benfica voltou a ter grandes dificuldades com equipas que jogam em contrapé, portanto, jogam em contra-ataque e, sobretudo, jogam nos espaços vazios que o Benfica dá. E desta vez tem-se utilizado muito como arma de arremesso a utilização de Luizão nesse tipo de movimentos por ser mais lento. Hoje não estava Luizão em campo e o Benfica, na segunda parte, a sua lentidão, sobretudo nos movimentos defensivos, voltou a repetir-se, já aconteceu também noutros jogos. O que é que não está a correr bem esse nível? E por acaso, agora no outro lance, lembrava-me do Luizão e de que nós também aqui muitas vezes, e disso também faço meia culpa, muitas vezes criticamos o facto da defesa do Benfica, quando apanhada em contrapé e com o Luizão é uma coisa, acaba por perder alguma velocidade nas costas, expõe-se um pouco, mas se calhar faltou algum grito, faltou alguém que, podendo não ter essa velocidade, mas tinha uma voz de comando. E hoje o Benfica apareceu, principalmente na segunda parte, perdido, não esperava a reação do Moreirense, se calhar acreditou-se, em função daquilo que tinha sido a primeira parte, que era uma questão de tempo, a acontecerem mais golos, e não teve capacidade de travar aquilo que foram as transições rápidas com Podense, com Boateng, com Tremé, que espartilharam completamente a organização defensiva do Benfica. E quando quis, o Benfica, nos últimos minutos, já não teve tempo, como eu disse. Portanto, e aí a questão da abordagem numa segunda parte, com os níveis de vigilância mais baixos, acabaram por ser fatais para o Benfica, que não teve capacidade de impedir aquilo que tu disseste, e bem, as transições não foi capaz de impedir que a equipa do Moreirense aproveitasse a defesa tão subida do Benfica, e pronto, e ficou a mercê, e vamos ter uma final que não era antecipadamente não era expectável, não é? Entre o Moreirense e o Braga, que acabaram por ser as equipas mais fortes neste Final Four. David, uma palavra tem que ser dada também a este Moreirense. Taticamente uma equipa muito forte, claramente, sobretudo, até na primeira parte em que o Benfica dominou esmagadoramente, o Moreirense nunca se desorganizou. Não se imaginava ao intervalo que o Benfica perdesse este jogo, não por uma exibição brilhante do Benfica, mas apenas porque estava a ganhar e porque o Moreirense não deu indícios de poder ser uma equipa perigosa. E deu-me a impressão que Inácio adivinhou ao intervalo que o Benfica entraria de peito feito, isto é, convencido que o jogo estava resolvido e, portanto, que a loja já tinha sido encerrada, o expediente estava fechado, e fez entrar Bramé, que agitou completamente o ataque do Moreirense. É verdade que a defesa do Benfica foi muito mexida, mas eu não creio que tenha sido o problema a defesa do Benfica. Foi, de facto, a equipa toda que desapareceu na segunda parte, que entrou de uma forma absolutamente laxista, ausente do jogo, convencida que a partida estava ganha, e foi surpreendido pelo primeiro golo de Bramé, depois ainda mais surpreendido pelo segundo golo, e aí entrou em completa desorientação. Não deixa de ser vagamente irónica a circunstância de este resultado ter sido provocado muito por elementos muito ligados ao Sporting. Começa logo para Augusto Inácio, o técnico, que fez, ou está a fazer, o país abrir a boca de espanto. Depois por Bramé, que passou pelo Sporting e foi o elemento que deu grande velocidade ao Moreirense e desconjuntou todo o setor defensivo do Benfica. E finalmente Podense e Geraldes, grandes filtradores de passes para golo. Dois elementos destacados que o Moreirense vai perder já na próxima semana, julgo eu. E, portanto, há aqui um quarteto leonino que provocou esta surpresa que, ao intervalo, pareceria absurda,
mas que, considerando a segunda parte e os 25 minutos em que o Moreirense impôs uma lei absolutamente fortíssima sobre uma equipa desaparecida, merece a presença na final. Quais são as consequências, sobretudo da maneira como o jogo decorreu, as consequências desta derrota para o Benfica, David, na tua opinião? Bom, a Taça da Liga não é, digamos, uma prova de topo, embora seja uma prova que o Benfica já ganhou muitas vezes, mas as grandes competições têm o Benfica ainda espaço aberto, campeonato, taça e Liga dos Campeões. A consequência maior poderá ser o Benfica convencer-se com este resultado que não ganha jogos só com as camisolas. Daúdo. Eu concordo com aquilo que o David disse. O facto de, já quando Boa Vista tinha acontecido, o facto do Benfica estar de alguma forma a passear neste campeonato pode indiciar ou pode levar a que o subconsciente e que os jogadores pensem que mais tarde ou mais cedo, sim, que as coisas acontecem e que hoje também isso iria acontecer. O Benfica até partindo na frente. Portanto, sim, partindo na frente e tem ganho com maior ou menor dificuldade. O Benfica tinha 2 derrotas com o Nápoles esta época e a derrota no Funchal. Portanto, isso também deixa pensar que essa tal laxidão, essas coisas vão acontecer mais tarde ou mais cedo. E por muito que o treinador muitas vezes, viu-se hoje na segunda parte, os extremos do Benfica não acompanhavam, portanto expuseram imenso a defesa. Portanto, o que pode acontecer é o Benfica neste momento naturalmente repensar naquilo que falta, e esta Taça da Liga acabou por ter 12 mil espectadores nos 2 jogos, o que é muito pouco. A esse nível não funcionou. Exatamente. Está fora da final da Taça da Liga, o Benfica, final no próximo domingo, 20h45, uma final completamente inédita, frente a frente vão estar Moreirense e Sporting de Braga, e também para a Primeira Liga vai mesmo realizar-se segunda-feira no Estádio do Bonfim o Vitória de Setúbal-Benfica. Caso o Vitória ou o Benfica chegassem à final, o jogo não se realizaria. Assim sendo, há mesmo Vitória-Benfica na próxima segunda-feira. Fica por aqui a edição da noite da SIC Notícias. Não saia ao pé de nós, não saia da SIC Notícias, porque vem aí o Quadratura do Círculo às 11 em ponto. Muito obrigado por estar connosco.